Queridas amigas, queridos amigos, que Jesus nos abençoe. Nos encontramos mais uma vez aqui para a nossa coluna Fatos e Feitos, para levar conhecimento daquilo que ocorreu, que vem ocorrendo, não só no movimento espírita, no meio espírita do Brasil, mas como também em todas as partes e cantos do mundo. Vamos ao fato deste dia, que traz como título o seguinte: Cão triste se mata. Na época em que Kardec estava encarnado na França, o Morgen Post, jornal da época, veiculou uma estranha história de um cão que aparentemente teria se suicidado, por não suportar o desprezo de pessoas que o rodeavam. O animal pertencia ao Sr. Hume de Fimburg, próximo de Rochester. Tinham-no como suspeito de hidrofobia, ou seja, loucura, o que levou as pessoas a evitá-lo e mantê-lo, tanto quanto possível, afastado de suas casas. Este tratamento parecia lhe causar muito desgosto. Notaram-no mal-humorado e magoado por alguns dias, mas sem qualquer sintoma de raiva. Numa sexta-feira, o cão deixou seu nicho e foi até a residência de um amigo íntimo do seu dono, em Opur, onde também não foi acolhido, o que lhe arrancou um lamentoso grunhido. Depois de esperar algum tempo diante da casa, sem lhe dar entrada, decidiu-se partir, e viram-no ir para o lado do rio, que passava perto de lá. Desceu a barranca com passo deliberado. Depois voltou-se, soltou uma espécie de uivo de adeus. Entrou no rio, mergulhou a sua cabeça na água e, ao cabo de 2 minutos, reapareceu à tona, mas já sem vida. Este ato de suicídio extraordinário, segundo dizem, foi testemunhado por grande número de pessoas. O gênero de morte que se comprovou e que se provocou claramente que o animal não estava hidrófobo. Vimos um pequeno conto, uma história, na realidade, noticiada por um jornal da França na época de Kardec. Um animal daqueles que nós temos em nosso recinto doméstico, que às vezes a gente vê perdido na rua, pelo abandono, pelo desprezo do ser humano, daqueles que deveriam acolhê-lo em seu recinto, no seu aconchego, de dar carinho, tratamento, não o fizeram. O cão ressentiu, magoado, triste e desiludido da vida, esse animal resolveu tirar a sua própria vida, porque a tristeza em seu coração era muita. Se um animal, daquele que nós às vezes dizemos amar, que faz parte do nosso meio, de nosso convívio, de nosso lar, tem esses sentimentos de tristeza, desprezo em seus corações, imagine um ser humano quando é desprezado da vida familiar, quando esse ser humano, esse ente querido, que até então era útil para nós, mas como em determinado período de sua vida, da sua existência, encontrando-se na velhice, e já nem tanto com as suas atividades físicas em dias, começa a necessitar de cuidados, de amparo, carinho, para ter um conforto melhor em sua velhice. Há aqueles que dizem amá-lo, relegam ao abandono, ao desprezo, colocam-lhe num asilo, numa casa de repouso, e lá abandonam, sem visitá-lo, sem vê-lo, sem levar ao aconchego. Imagine como se sente
um ser humano tratado dessa maneira. Os pais que, quando os filhos precisavam de cuidado, amparo, o socorro médico, na doença, na enfermidade, saíam de madrugada, passavam a noite em clara conosco. E nós que devemos ter essa responsabilidade para com eles, quando eles se sentirem necessitados de amparo, cuidado na velhice, nós desprezamos. Não queremos ter esse trabalho. Relegamos eles, como já falei, num canto qualquer, às vezes da própria casa, sem dar-lhes a atenção necessária que eles precisam. Se o cão, pelo desprezo, resolveu tirar a sua própria vida para não sofrer mais, imagine um ser humano recebendo esse tratamento. Como é que fica? Nós, que temos consciência espírita do amparo da vida maior, onde um Deus ampara e cuida de cada um de nós, que somos suas criaturas, por quê agirmos desta maneira? Vamos pensar melhor sobre o assunto e dar o amparo e o cuidado em que eles precisam, e que Jesus abençoe cada um de nós e que possamos refletir sobre esse assunto. Um beijo carinhoso, como sempre, deste que vos fala no vosso coração.